Este não é um curso de língua inglesa, mas precisamos fazer uso desta língua para esclarecermos o hábito de usarmos a mesma palavra, talvez por falta de outra com mais propriedade, para designarmos conceitos diferentes. Este hábito acaba se estendendo à tradução, como podemos ver aqui usando o Google Tradutor. Observe que nesta sentença em língua inglesa existem dois termos distintos. Embora sejam dois termos distintos, a tradução em português fica totalmente sem sentido porque os diferentes termos foram traduzidos usando a mesma palavra, velocidade. Nosso problema é que o tradutor trabalha com um conhecimento comum e habitual e não com um conhecimento científico, e ele é incapaz de perceber a contradição do que traduz. No dia a dia do falante inglês, a palavra mais usada é speed, como mostram os exemplos na Fórmula 1, nomeando o medidor do carro, e nos romances de aventuras, como este texto retirado da obra de H.G. Wells. Em todos estes casos, a tradução para o português do termo speed é sempre traduzido por velocidade. Mas será que estamos usando com conhecimento de causa a palavra velocidade, como os falantes de língua inglesa fazem ao usar speed? Em um livro de física, a tradução apresentada pelo Google passaria a ser: a rapidez e a velocidade são frequentemente usadas. Agora sim, temos dois conceitos distintos nomeados por palavras distintas: rapidez e velocidade. Rapidez é grandeza escalar e velocidade é grandeza vetorial. Um dos pontos importantes para a identificação de grandezas escalares é que elas não variam com o referencial escolhido. 10 kg de arroz são 10 kg de arroz em qualquer referencial. O mesmo não pode ser dito sobre grandezas vetoriais. Este pequeno trecho intitulado A Velocidade Também é Relativa, pertencente à obra dos cientistas e escritores russos Landau e Hammer, traduzindo apenas o segundo parágrafo, ele nos informa: concluímos que a velocidade também é um conceito relativo. Se determinarmos a velocidade de um objeto em relação a sistemas de referências inerciais diferentes, obteremos resultados diferentes. A primeira observação a ser realizada é quanto à palavra usada, velocity e não speed. Em segundo lugar, a informação que a velocidade é relativa. Contrastando com a situação anterior, isto nos parece confuso usando o mesmo termo velocidade para os dois casos. Ilustremos esta situação considerando um sistema simples de um movimento em linha reta e com o observador na posição A. Considere os pontos A e B de uma trajetória e dois automóveis, um que sai do ponto A em sentido ao ponto B e um outro que sai do ponto B em sentido ao ponto A, ambos mantendo o tal velocímetro cravado em um mesmo valor. Observe que os ponteiros se encontram na mesma posição. Neste caso, de maneira habitual, o falante de língua portuguesa dirá que a velocidade do automóvel vermelho é a mesma velocidade do automóvel azul. O falante de língua inglesa dirá que possuem o mesmo speed. O que se passa na cabeça do falante português ao dizer mesma velocidade? Estaria ele levando em consideração apenas o valor do velocímetro? Eis a confusão formada. Para um físico, os carros não possuem a mesma velocidade, porque ir para lá não é o mesmo que vir para cá.
Um físico é mais sistemático em relação aos fenômenos observados. Neste caso, ele faria a distinção dizendo que os automóveis possuem a mesma rapidez, mas velocidades diferentes. Esta distinção é de grande valor para construir uma imagem de mundo coerente, porque ciência não é mimimi, e ciência não se faz com a opinião e a vontade ideológica de políticos. Uma vez que o uso do cachimbo deixa a boca torta, você provavelmente vai continuar usando a palavra velocidade para aquilo que aqui chamaremos de rapidez. Sem problema, desde que você o faça de maneira consciente. A rapidez é definida como sendo a relação entre a distância percorrida e o intervalo de tempo. A rapidez é uma grandeza escalar porque estamos dividindo duas grandezas escalares, a distância percorrida pelo tempo. Definida desta maneira, esta grandeza é sempre positiva. Certos autores de livros didáticos costumam usar a expressão velocidade escalar, porém esta expressão não é adequada. A rapidez pode ser classificada como rapidez instantânea e rapidez média. A rapidez instantânea é aquela indicada pelo aparelho do automóvel que denominamos velocímetro. Também podemos dizer, no caso de variação da rapidez, que é o valor calculado para um intervalo de tempo que tende para zero, isto é, um intervalo muito pequeno. A unidade do velocímetro indica a unidade da rapidez instantânea. Quando o movimento é mais demorado, o corpo não mantém a mesma rapidez durante todo o movimento. Neste caso, determinamos uma rapidez média que é definida como distância total percorrida dividido pelo intervalo de tempo. A unidade de medida da rapidez depende das unidades usadas para a distância percorrida e o intervalo de tempo. Assim, as unidades habitualmente usadas são o quilômetros por hora e o metro por segundo. Significa, respectivamente, quantos quilômetros percorreu em uma hora e quantos metros percorreu em um segundo. Por exemplo, um automóvel que percorre uma trajetória de comprimento igual a 150 km em 1 hora e 30 minutos, sua rapidez média será de 150 km dividido por 1,5 hora, que é igual a 100 km por hora. Já o conceito de velocidade é diferente de rapidez por incluir direção e sentido do movimento e será definido por meio do deslocamento e não pela distância percorrida. Enquanto grandeza vetorial, a velocidade fica definida por deslocamento dividido por intervalo de tempo, ou seja, posição final menos a posição inicial dividido pelo intervalo de tempo. Para entendermos melhor a diferença entre rapidez e velocidade, observe esta imagem de um mapa indicando a trajetória em azul que um automóvel precisa percorrer para ir da região de Pintadas até a rodoviária em Salvador, no estado da Bahia. De acordo com este mapa do Google, a trajetória azul possui um comprimento aproximadamente igual a 254 km e ele estipula um tempo de 3 horas e 18 minutos para o automóvel fazer o percurso. Neste mesmo mapa, temos o comprimento em linha reta de cor branco entre as duas posições, isto é, o deslocamento realizado pelo automóvel aproximadamente igual a 200 km. Para calcular a rapidez média desenvolvida pelo automóvel, usamos o percurso azul. Primeiro, transformamos o tempo usando a regra de 3 simples. Como 1 hora tem 60 minutos, então 18 minutos equivale a T hora. Resolvendo, temos 0,3 horas.
O intervalo de tempo total em horas fica igual a 3 mais 0,3, isto é, 3,3 horas. Assim, como a rapidez média depende da distância percorrida, temos 254 km dividido por 3,3 horas, que é igual a 77 km por hora. Habitualmente, as pessoas denominam este valor de velocidade média. Porém, observe a confusão que gera ao se estudar física e calcular a velocidade enquanto grandeza vetorial. Em física, a velocidade é uma grandeza vetorial. É calculada usando o deslocamento entre os pontos inicial e final de uma trajetória reta, indicada na figura e de comprimento 200 km. O módulo do valor desta velocidade é igual a 200 km dividido por 3,3 horas, igual a 61 km por hora. A velocidade também pode ser calculada como velocidade instantânea e velocidade média. A velocidade será instantânea quando calculada para um intervalo de tempo que tende para zero. Isto é, um intervalo muito pequeno. Para intervalos maiores, a velocidade é sempre velocidade média. Usaremos agora um exemplo extraído da aula anterior. Considere que Maria está na posição 10 metros. Anda até a posição 30 metros e retorna, indo para a posição 0. Neste movimento, ela percorre a distância de 50 metros. Considere que este movimento de Maria ocorreu em 5 segundos. Sua rapidez será igual a 50 metros dividido por 5 segundos, igual a 10 metros por segundo. Já a sua velocidade será igual a posição final menos posição inicial dividido pelo intervalo de tempo, 0i menos 10i sobre 5, que é igual a menos 2i metros por segundo. Para encerrar esta apresentação, um objeto sai da posição 10 metros para a posição 60 metros, em linha reta, em 5 segundos. Sua rapidez média será rapidez média 50 metros dividido por 5 segundos, que é igual a 10 metros por segundo. O módulo da velocidade média será 60 menos 10 dividido por 5, que é igual a 10 metros por segundo. Neste caso, a rapidez média e o módulo da velocidade média possuem os mesmos valores.